Vem aí, Beleza Sem Rótulos, com Marcela Gouveia. 15 minutos de beleza. Dicas, tendências. E muito mais sobre beleza, sem rótulos, sem padrões. Beleza Sem Rótulos. Beleza Sem Rótulos. Olá, eu sou a Marcela Gouveia e esse é o nosso quadro Beleza Sem Rótulos, aqui na 560 AM, aguardando a notícia que hoje, mulherada que sofre de melasma, vamos falar sobre esse assunto. Como tratar, como cuidar do tão indesejado melasma. E uma convidada que hoje é direto de Porto Alegre, a minha amiga doutora Ângela Lodge, farmacêutica, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Ângela, gatona, queria te agradecer por aceitar o convite e vir tirar as dúvidas aqui da mulherada. Tudo bem? Tudo bom, Marcela? Querida, um prazer imenso, uma honra estar aqui contigo de novo. A gente se falando à distância, né? Já estivemos juntas presencialmente, mas à distância, ainda bem que a internet nos ajudou nesse sentido e deu tudo certo com os horários. É um prazer sempre. Saudades, inclusive, viu, mãezona? Verdade, digo mesmo. E vamos falar desse assunto que é rotina na nossa vida, né? Para quem sim, pelo menos na minha. Grande, na minha também. É para a vida, né? Melasma, é sempre importante a gente falar que melasma não tem cura. Ele é quase uma doença crônica, assim como a hipertensão e o diabetes. A gente precisa controlar essa manchinha que faz tão mal para nossa autoestima. Então, melasma, a primeira coisa que a gente precisa entender, não tem cura, mas tem tratamento sim. E é isso que a gente vai falar hoje também. Você sabia que o melasma é uma condição de pele que afeta muitas pessoas, especialmente as mulheres? O melasma é caracterizado por manchas escuras ou marrons na pele, geralmente no rosto, mas também pode afetar outras regiões. A exposição ao sol é uma das principais causas do melasma. A radiação UV pode estimular a produção de melanina, resultando no aparecimento das manchas. Além disso, os hormônios e a genética também desempenham um papel importante no desenvolvimento do melasma. Eu convivo com melasma desde os meus 18 anos. Eu procurei tratamento, fiz tratamento com ácidos, pomadas, peelings, muitas vezes. Por mais que você tente não se expor ao sol, no meu caso, até o rubor do rosto com aquecimento, gera melasma. Até hoje eu não saio na rua para sair, para jantar, para qualquer tipo de evento sem maquiagem. Então é aprender a lidar, aprender a conviver com as manchas e os tratamentos mais alternativos e novos são tratamentos muito caros, então nem sempre é acessível, né? Aprender a lidar com a nossa imagem do jeito que a nossa imagem é, e é isso. E tentar seguir em frente e tentar viver em harmonia com as nossas manchas. Recentemente foi descoberto um tratamento para a cura do melasma. Uma pesquisa internacional que durou 17 anos e que 85% das pessoas que fizeram tratamento, 22 conseguiram se livrar das manchas. Mas, no entanto, o custo é bem elevado, cerca de R$30 mil, e também possui requisitos específicos de saúde para que o paciente possa realizá-lo. Existem tratamentos eficazes para controlar o melasma, ajudando assim a melhorar a autoestima, mas é necessário procurar um profissional adequado para o tratamento. Olá, sou Camila Boer e hoje venho falar de uma das principais queixas e as queixas mais comuns aqui que chega na nossa clínica para tratamento, que seria o melasma, que são aquelas manchas escurecidas, principalmente no rosto, que mexe muito com a autoestima das mulheres por aqui. Avaliando toda a textura de pele, o grau desse melasma, nós podemos indicar peelings, que faz a descamação superficial da pele, microagulhamento com alguns ativos que nós introduzimos dentro do microagulhamento para melhora também desse melasma,
E o mais querido aqui da clínica e uma das tecnologias mais revolucionárias que chegaram para melasma é o Lavian, né? Junto com também um tratamento em casa, que muitas das vezes a gente observa o rosto dessa paciente. Indicamos também algo para ela tratar em casa, como home care, cremes, basicamente, ou até mesmo medicamentos, dependendo de como esse melasma ele estiver. Muitas famosas como Juliana Paz, Ivete Sangalo e Débora Seco também lidam com isso há anos. É fundamental consultar um dermatologista para obter um diagnóstico e tratamento correto. É importante buscar tratamento e prevenção para evitar o aparecimento de novas manchas e melhorar a aparência da pele. Exatamente. E assim, eu posso falar por propriedade sobre esse tema, porque a pessoa aqui tem melasma, e foi o que você falou, Angela, não tem cura, mas a gente consegue tratar, e a gente até usa o termo acalmar o melasma. Então, a primeira coisa que eu queria que você explicasse aqui para o nosso público da Guardiã da Notícia existem tipos de melasma? Como identificar se aquilo é uma manchinha solar, por exemplo, normal, ou se é um melasma? Conta pra gente. Bom, com o envelhecimento, algumas manchinhas vão surgindo na nossa pele. Normalmente, essas manchas solares, elas são manchas muito características, arredondadas, e elas surgem mais de um lado da face ou de outro, na região onde ela é mais exposta ao sol. Então, a gente vê regiões de colo, de braço, costas, onde o paciente se expõe muito ao sol, ele vai ter mais essas manchas arredondadas. Já o melasma não. O melasma é uma condição genética pré-determinada com alguns gatilhos, né? E ele aparece na face normalmente bilateralmente. Então, se eu tenho melasma do lado direito, eu vou ter também do lado esquerdo. Então, muitas vezes a gente fala aquela borboleta desenhada na face, ou ao redor da boca, ou na testa. E ela acomete normalmente mulheres. Infelizmente, nós sofremos muito mais de melasma do que os homens. Como eu falei anteriormente, é uma doença genética. Sim, o melasma é uma doença, ela não tem cura, mas ela tem controle. E como a própria Marcela falou, acalmar o melasma é a premissa dos melhores tratamentos hoje. A nossa vontade, né, Marcela, é sempre vamos fazer um peeling super agressivo, vamos remover toda essa pele para vir uma pele nova, que ela vai vir sem melasma. Doce engano. Como é uma doença genética, esses genes estão lá guardadinhos e as novas células vão vir também manchadas e hiperpigmentadas. Exatamente. A gente tem algumas imagens, Angela, para mostrar para o nosso público como que é a característica desse melasma. Coloca pra gente, produção. Olha só. Olha. Ah, gente. Meu Deus do céu. É triste, né? Então, olha. Essas manchas bem acastanhadas, irregulares, que são bilaterais. Então, normalmente nós temos dos dois lados. A gente vê bem desenhadinha, elas não precisam ser necessariamente iguais, mas elas se apresentam em ambos os lados. Fototipos 3 ou 4 tendem a ter melasmas, mas nós branquinhas também não fugimos dele, né? Infelizmente. E sabe que é uma coisa bem interessante, o povo no mundo que mais tem melasma são os mexicanos, por causa do fototipo. Os mexicanos. E eles têm essa predisposição genética e lá é onde mais homens são acometidos por essa patologia. Olha os só, homens também. Sim, são os mexicanos. Angela, sobre esse nosso tema, então a gente escuta bastante coisa que às vezes é mito, às vezes é verdade. Então a gente escuta falar muito, por exemplo, pacientes, as pessoas que têm melasma, elas têm que tomar cuidado, lógico, com a exposição solar, mas também se fala muito o ato de cozinhar e aquele vapor, sauna, que mais? Secador. É verdade isso? É verdade. Vamos pensar o seguinte, explicando de uma forma bem didática. A nossa célula que produz pigmento,
ela é uma célula de resposta. O que é isso? Quando ela é irritada, ela produz mais pigmento do que deveria. Então, o nosso melanócito, que é essa célula que produz pigmento, ela está na camada mais superficial da pele. E quando a radiação entra, ou qualquer fator que gere calor ou inflamação nessa pele, ela tenta se defender de que forma? Produzindo melanina, que é o pigmento que dá essa coloração amarronzada. Essa melanina, ela é depositada nas células e ela tem uma função benéfica para nós, que é o quê? Ela tem um efeito de sombrinha contra a radiação solar, para nos proteger dos raios solares que causam o envelhecimento e o câncer de pele, ou mesmo processos inflamatórios nessa pele. Então, o nosso corpo entende que quanto mais melanina ele produzir em resposta a essa lesão, a essa inflamação, a esse calor, mais proteção ele vai ter naquela pele. E por isso que o melasma piora muito, não só com o sol, mas com o calor do secador, do fogão, ou mesmo da lareira aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem também esse porém no inverno, né? Esses choques térmicos. E isso também acontece, Marcela, com procedimentos muito agressivos. Quando a gente fala aqui da estética, né? É um problema, a gente ouve também, falou de mitos e verdades, a gente ouve muito profissional dizendo: vem que eu vou fazer um tratamento, a gente vai remover esse tecido e eu vou te curar do melasma. Não caiam nessa, gente. Melasma não tem cura, ele tem controle. No primeiro momento, Ângela, esses tratamentos que prometem milagres, ele pode até ficar bom, né? Que é o que a gente costuma ver. O pessoal coloca aqueles resultados logo após, ali na primeira, segunda, terceira semana. Mas o que acontece é que ele volta e volta pior. E a gente escuta muito um termo chamado efeito rebote. Sim. Explica pra gente o que seria esse efeito rebote. O efeito rebote é a resposta ao processo inflamatório que eu falei anteriormente. A célula reconhece que há algo ruim naquele tecido e produz mais pigmento do que deveria. E um pigmento muito mais escuro do que é o da nossa pele. Então, a melanina, que tem a coloração marrom escura e preta, é produzida em maior quantidade. Esse rebote ele pode acontecer até 120 dias, a gente tem mais ou menos esse parâmetro, de 90 a 120 dias após o evento. Então, realizou um peeling muito agressivo. No primeiro momento, tirou aquelas células manchadas e num segundo momento, eu tenho a formação de mais pigmento escuro, o que causa esse efeito rebote. Nós falamos que esse tipo de melasma que vai e volta, é um melasma recalcitrante. É um melasma muito mais difícil de ser tratado. E quanto mais recalcitrante é esse melasma, tem um risco muito grande que é esse pigmento, que antes ficava só na superfície, ele se tornar mais profundo. A célula que produz o pigmento, em vez de ela ter os dendritos, os tentáculos dela para cima, eles se viram e começam a produzir pigmento para as camadas mais profundas da pele. E aí se torna um melasma quase que, a gente diz, impossível de tornar ele invisível sem maquiagem. E para quem está nos escutando e nos vendo, Ângela, dá uma dica pra gente, se você pudesse passar para as pessoas, para as mulheres ou para os homens que têm melasma, qual o cuidado básico, pensando esse público que está nos escutando, qual o cuidado básico que ele teria que ter em casa para acalmar esse melasma, para que ele não piore? O que você orienta? Hoje nós temos muitos ativos inteligentes para serem usados no tratamento de melasma. Mas eu sempre digo que o melhor tratamento para o melasma é o uso de protetor solar. Melasma protegido é melasma coberto. Então, pode-se sim usar proteção solar sem cor, mas o ideal é que esse protetor solar tenha cor. E quanto mais coberto tiver essa mancha, melhores vão ser os resultados de qualquer tratamento.
Só utilizando um bom fator de proteção, a gente já tem melhora do quadro. Porque muitos pacientes acreditam que protetor solar é só para praia ou só quando a gente sai de casa. E não é verdade. A gente está exposto à luz azul o tempo todo, principalmente do celular, do computador. E essa luz visível que vem pela janela, ela também pode hiperpigmentar, também pode ativar essa célula e produz mais pigmento. Então, primeiro passo, melasma protegido, é melasma coberto. Fator de proteção, não quer usar protetor com cor? Use um bom fator de proteção, aí no mínimo 70, e aplique uma base por cima para ele ficar bem coberto. Perfeito. Eu costumo dizer aqui no consultório, eu falo para as minhas pacientes, que o melhor anti-envelhecedor, vamos dizer assim, para não falar antioxidante, para não confundir nosso público, que existe no mundo é o protetor solar. Perfeito. Eu que tenho melasma, às vezes, eu vou falar a verdade aqui para vocês, às vezes fica umas fases assim da minha vida que a gente não passa protetor solar, sabe, Ângela? E aí eu percebo a piora sim do meu melasma, e quando eu volto a utilizar o meu protetor solar, que é com cor, que é a minha escolha, tudo bem sem ser cor, mas eu uso ele com cor, eu percebo uma melhora significativa do meu melasma. Então, para mim, não existe realmente melhor coisa neste mundo do que o protetor solar. E não vai fazer só efeito sobre o melasma, mas também sobre o rejuvenescimento, né? A gente sabe que ali dentro da nossa pele, existe uma comunicação entre as células da pele. O nosso organismo é extremamente inteligente. E tudo que a gente evitar de poluente, de coisas ruins entrando na nossa pele, melhor vai ser a qualidade desse tecido, dessa pele ao longo dos anos. E sim, o protetor solar é o primeiro tratamento. E aqui, Ângela, não sei se no seu consultório também acontece, mas é uma fala muito comum das pacientes que têm melasma e que, por exemplo, saíram de férias e vão curtir as férias e tá tudo bem. E elas chegam e falam, mas Má, eu não tomei sol no rosto e passei muito protetor solar no meu rosto. Eu só tomei sol no corpo. E o que aconteceu? Ativou o melasma no rostinho. Explica para o nosso público por quê, Ângela? Porque nós somos um só, né, Marcela? O rosto não é separado do corpo. E toda a radiação que entra, seja pelo pé, seja pelos olhos, tá? Pode ativar o melanócito, onde nós temos, digamos assim, um defeitinho na produção de melanina. Então, não adianta só cobrir o rosto, passar muito protetor, usar chapéu e ficar exposto do pescoço para baixo, porque essa radiação vai inflamar todo o tecido. Nós não somos isolados, é um conjunto de coisas aí que fazem melhorar e piorar o melasma. Outra coisa, Ângela, se escuta muito hoje também sobre o tal do protetor solar oral. Você indica para os seus pacientes? Você acha que realmente ele tem funcionalidade? Que ele faz essa ação? Conta pra gente um pouquinho. Indico sim para os meus pacientes. Todos os antioxidantes têm uma certa função. O que é um antioxidante? Ele evita aquela radiação ruim, aquela exposição solar ruim que oxida as nossas células e leva ao envelhecimento. Então, todos esses antioxidantes, eles têm uma certa ação de evitar a reação e produção de excesso de melanina. Mas esses fotoprotetores orais, eles não podem ser utilizados sozinhos. Eles precisam, sim, da proteção tópica. Então, passar o protetor é muito importante. Que tipo de protetor? Esse protetor tem que ser UVA e UVB. O UVB é aquele que evita a queimadura, tá? Então, quando a gente pega um rótulo de protetor, o que está escrito lá? 70, 50, 100, esse é o FPS. Ele equivale à radiação UVB. Então, protege camada superficial. Quem vai proteger mais profundamente é a proteção UVA. Essa proteção pode aparecer em estrelinhas ou com uma sigla chamada PPD. Como que a gente sabe se o protetor é bom? Nós temos um FPS
de 30, um protetor fator 30. O PPD tem que ser no mínimo 10. Então, 30% ali daquele valor. Ele é considerado, então, um bom protetor. Hoje, Marcela, a gente já tem protetores que se preocupam com a luz azul, com a luz visível, que também pode piorar o melasma. Então, no mercado, a gente tem uma gama imensa de protetores, mas principalmente esses dois, com UVA e UVB. Não adianta comprar aquela base, aquele BB Cream caro que só tem o FPS 30. Não vai proteger nada a ativação do melanócito aí. Não vai ajudar. Tá? Então, esse é um ponto. E o fotoprotetor oral precisa ser utilizado junto com o protetor tópico. Pensa comigo, o que significa esse FPS? Esse FPS 70, ele quer dizer que ele barra. Veio uma radiação, vamos pensar em 100 raios do Sol. 70 vão ser bloqueados, porque ele é um FPS 70. Só que 30 vão entrar. Não vieram 100? 70 do FPS bloqueou, 30 entrou. Esses 30 que entraram, o meu organismo usa os antioxidantes para evitar o efeito nocivo do que entrou. Então, quanto mais antioxidantes eu utilizar de forma oral ou na minha alimentação, comendo frutas cítricas, né? Como as laranjas, os limões, tudo que for cítrico tem um alto grau de poder antioxidante, a própria manga, a acerola, e evita que esses 30% de radiação que entraram sejam nocivos. Então a gente fala hoje que no mínimo 70, mas o ideal, quem tem melasma, é usar fatores de proteção mais altos, porque menos vai passar. Quanto menos passar, menos ativação eu vou ter. Perfeito. Eu acho que eu nunca vi ninguém explicar de maneira tão fofa sobre o protetor solar. E de novo a gente cai numa questão. De novo a gente cai numa questão aqui que a gente sempre fala aqui no programa, Ângela. Até o melasma é uma combinação de cuidados. Então, o cuidado da pele, então o teu protetor solar, o cuidado via oral, através do protetor solar oral, e a alimentação e hidratação. Não adianta nada o nosso paciente fazer um tratamento aqui com a gente no consultório e ele não ter uma boa alimentação, não estou falando em dieta, estou falando uma boa alimentação e uma hidratação correta. E aí, puxando para o consultório, Ângela, para a gente já começar a encerrar o nosso quadro de hoje, mata a curiosidade das nossas ouvintes. O que tem de melhor hoje de tratamento estético para o melasma? Eu dou um curso, Marcela, já há muitos anos, já há quase 7 anos, que o nome do curso é Despigmente, né? Como despigmentar utilizando a nossa cabeça de forma inteligente para a gente atuar em diferentes mecanismos. Por isso que eu comecei falando que hoje a gente tem ativos, sim, muito inteligentes, mas alguns não têm boa permeação, eles não entram muito fácil na pele. E para esses ativos inteligentes, o microagulhamento é uma excelente opção. Independente da versão, seja com o roller, com a caneta, o microagulhamento hoje, além de fazer, colocar esses ativos bons para dentro, ele gera uma cascata anti-inflamatória, se o profissional souber fazer, liberando aí vários fatores anti-inflamatórios para inibir a produção de pigmento. Outro que está um boom no mercado é o laser de túlio. Nós temos 2 equipamentos aqui no Brasil que fazem isso, o famoso Lavian. O laser de túlio, ele é muito utilizado para melasma porque ele tem atração pela água e não pelo pigmento, sendo possível o tratamento dessas células mais superficiais que já estão manchadas. Não uso no consultório, eu acho, Marcela, e tu também não, terapias isoladas. É uma combinação de coisas que a gente faz. E os bons e velhos peelings, né? Já conhecidos aí de todo mundo, que causam uma certa
descamação em alguns casos, ou não, dependendo do ácido que é utilizado. Lembrando que peeling no tratamento do melasma, ele deve ser um peeling, entre aspas, tranquilo. Ele não pode agredir demais o tecido, senão nós vamos ter com certeza rebote. Ângela, então para a gente fazer um resumão aqui do que é importante para o melasma, vou repetir aqui para os nossos ouvintes na Guardiã da Notícia: protetor solar, sempre, até quando estiver em casa. O protetor solar oral, que a gente fala, sim, ele serve, ele funciona. Boa alimentação, hidratação e de tratamentos que a gente tem no consultório, que eu amo, que eu acho que é o mais eficaz. Eu também acho que é o microagulhamento com bons ativos, aqueles que vão penetrar e fazer o ativo correto. Ângela, esse bate-papo foi delicioso, até mesmo porque eu tenho melasma. Gente, eu tenho melasma e eu faço microagulhamento, eu faço laser que pode pro melasma. E assim, é um tratamento contínuo. Parou o tratamento, esse melasma vai dar oi, não tem jeito. Então usem protetor solar até quando vocês estiverem dentro de casa, porque ó, essa luz do celularzinho aqui, ela faz mal sim pro nosso melasma. Se alimentem bem e se hidratem, por favor. E Ângela, queria agradecer por você aceitar o convite e parar um minutinho aí no seu consultório, direto de Porto Alegre, para falar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, minha amiga. É um prazer sempre, estou sempre à disposição. Quando precisar, eu estou às ordens. Foi um prazer, muito obrigada. E você que perdeu alguma parte desse nosso quadro Beleza Sem Rótulos, você pode acompanhar na guardiandanoticia.com e eu te espero semana que vem com mais uma entrevistada especial. Até lá! No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.